Se alguém naquela mansão tivesse imaginado o tamanho do segredo que a noiva do milionário carregava, ninguém teria permitido que ela atravessasse o portão principal naquela noite iluminada de dezembro. Nem ela, nem a mãe dela, aquela mulher de sorriso esticado, falso, tão bem treinado quanto uma máscara que nunca cai. A verdade é que, se qualquer pessoa soubesse da metade do que estava prestes a explodir ali dentro, aquele casamento jamais teria existido nem como ideia. Mas quem descobriu tudo não foi um advogado, não foi um convidado influente e muito menos o próprio milionário. Foi a faxineira. A mulher simples, silenciosa, que cresceu dentro daquela casa, que sabia cada sussurro escondido entre as paredes, cada olhar disfarçado, cada mentira que tentava atravessar o ar sem fazer barulho. E, justamente por isso, ela percebeu antes de todo mundo que havia algo terrivelmente errado. Mas antes de continuar, se você está aqui me acompanhando, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar de onde você está assistindo essa história. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam, e isso ajuda demais a trazer mais histórias como essa para você. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é pesado. Desde o primeiro momento em que a noiva entrou na mansão, a faxineira sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não foi inveja. Não foi antipatia. Foi instinto. Um pressentimento tão forte que parecia um aviso antigo. A noiva era perfeita demais. Bonita demais. Elegante demais. Aquele tipo de perfeição polida que não tem profundidade, só brilho superficial. E o sorriso dela. Aquele sorriso nunca chegava aos olhos. Era ensaiado, calculado, como se cada músculo do rosto tivesse sido treinado para enganar exatamente quem ela precisava que acreditasse na mentira. E a verdade é que o milionário acreditava. Totalmente. Ele parecia encantado, como um adolescente apaixonado pela primeira vez. A faxineira observava em silêncio. Era boa nisso. A vida dentro de uma mansão ensina a ler pessoas como quem lê um livro aberto. E ela reparou em detalhes que qualquer outro ignoraria. O jeito da noiva sempre levar a mão ao baixo ventre, discretamente, como quem tenta esconder uma dor ou uma cicatriz. A forma como ela mudava de assunto quando alguém mencionava gravidez, maternidade ou crianças. E até a expressão estranha da mãe dela, sempre alerta, sempre vigiando cada movimento da própria filha como se temesse que ela escapasse da coleira. Nada fazia sentido. Até o dia em que tudo começou a se revelar. Foi numa tarde quente, na área da piscina. A noiva usava um biquíni caríssimo, desfilando confiança como se fosse dona do mundo. A faxineira estava recolhendo taças quando, por reflexo, viu a noiva levantar os braços para prender o cabelo. E então, como um golpe seco, a verdade brilhou sob a luz do sol. Uma linha rosada, perfeita, fina. Uma cicatriz recente de cesárea. A faxineira reconheceu imediatamente. Já tinha visto aquela marca em outras mulheres da casa. Aquilo não era estético. Não era um arranhão. Era uma cirurgia recente. Muito recente. O coração da faxineira bateu tão forte que pareceu ecoar dentro da cabeça dela. A noiva percebeu o olhar e, rápida como uma cobra, desceu o braço, ajeitou o tecido e perguntou com um tom que mais parecia ameaça. Você viu alguma coisa? A faxineira sorriu educadamente, como sempre fazia, mas por dentro sua mente explodia. Como alguém com aquela cicatriz jamais mencionou uma gravidez? Por que esconder isso? E, principalmente, onde estava o bebê? A partir dali, cada detalhe parecia uma pista. A noiva evitava bebidas alcoólicas, evitava carregar peso, evitava crianças, evitava conversas sobre o futuro. O nervosismo era visível. E a mãe dela agia como se carregasse dinamite no bolso. Sempre olhando para trás. Sempre trancando portas. Sempre cochichando. Foi então que, certo dia, a faxineira ouviu aquela frase na cozinha, dita pela mãe da noiva com veneno escorrendo pela voz. O passado da minha filha não interessa a ninguém daqui. Aquilo foi como um alarme disparando. Mas o que realmente mudou tudo foi o bilhete. Um pedaço de papel rasgado encontrado no lixo reciclável, com palavras escritas às pressas, quase ilegíveis. Não posso continuar escondendo. Ele não deveria ter nascido. Plano vai por água abaixo. Resolver antes do casamento. Resolver. A palavra bateu na cabeça dela como um martelo de pânico. Resolver o quê? Resolver quem?
Resolver, quem? Foi nesse mesmo dia que a faxineira notou a mãe da noiva saindo da mansão com uma sacola estranhamente pesada. E, quando ela voltou horas depois, trazia consigo um cheiro que ninguém ali desconhecia: leite azedo. Fralda. Quarto abafado. O cheiro que só existe onde há um bebê sendo escondido. A faxineira não dormiu naquela noite. Algo nela dizia que havia uma criança em perigo. Algo dentro da casa. Algo que ninguém queria que o milionário soubesse. E esse algo a fez seguir a mãe da noiva no dia seguinte até a casa de hóspedes. Um lugar que sempre ficava trancado, escuro, ignorado. A porta estava entreaberta. A mãe da noiva entrou, carregando a sacola pesada. A faxineira esperou alguns segundos, o coração batendo tão forte que parecia tremer nas costelas. E então, quando o corredor ficou silencioso, ela se aproximou da porta e encostou o ouvido. E ouviu. Primeiro um gemido fraco. Depois um chorinho abafado, dolorido, quase morrendo. Era o choro de um bebê. A faxineira colocou a mão na boca para não gritar. Sentiu as pernas tremerem. Sentiu o mundo girar. E naquele instante tudo fez sentido como um soco na alma. A noiva tinha um bebê. A mãe ajudava a esconder. E ambas pretendiam que ele desaparecesse antes do casamento. E, enquanto o sol iluminava aquela manhã aparentemente perfeita, a faxineira entendeu que estava prestes a enfrentar a luta mais perigosa da sua vida. Porque havia um bebê à beira do fim e duas mulheres capazes de tudo para não perder dinheiro. E ela, apenas ela, seria a única disposta a lutar até o fim para salvá-lo. Naquela manhã silenciosa, com o sol ainda fraco atravessando as cortinas da mansão, a faxineira acordou com a sensação de que o dia seria decisivo, talvez até fatal. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se as paredes estivessem tentando avisar que algo terrível aconteceria se ela não se movesse rápido. Ela se vestiu com as mãos trêmulas, prendeu o cabelo com firmeza e respirou fundo diante do espelho pequeno do quarto de empregados. É hoje, sussurrou para si mesma. Ou eu faço alguma coisa, ou esse bebê não vai ver amanhã. A noite anterior tinha sido um turbilhão. Ela não conseguia se livrar da imagem do armário trancado, do cheiro quente e abafado, do choro desnutrido que parecia pedir socorro com cada pequeno som. A manta suja no chão, o frasco de suplemento infantil, o bilhete rasgado. Cada detalhe era uma peça horrível de um quebra-cabeça que ela não queria completar, mas sabia que precisava. E agora, a certeza queimava. A noiva e a mãe estavam desesperadas demais, nervosas demais, dispostas demais. Quando alguém está encurralado, faz qualquer coisa, até o impensável. Ela desceu as escadas com passos cuidadosos, tentando escutar qualquer som pela casa. No corredor, ouviu a voz irritada da noiva saindo do quarto de hóspedes. Ele chorou a noite inteira. Se alguém ouvir, tudo acaba. E a mãe respondeu, com aquela frieza cortante que parecia gelo rachando. Eu falei que precisava resolver isso antes do ensaio. Não podemos correr risco. Aquela palavra. Resolver. Tão pequena. Tão cruel. Tão perigosa. A faxineira sentiu o estômago se contrair. A respiração ficar curta. Ela sabia que não podia esperar mais. O bebê corria perigo real. De vida. Não era mais sobre segredo, reputação ou dinheiro. Era sobre sobrevivência. Mas justo quando ela começava a planejar como tiraria a criança dali, o milionário apareceu na cozinha. Ele estava completamente diferente. A camisa amarrotada, os olhos fundos, as mãos trêmulas enquanto segurava a xícara de café. Parecia alguém que não dormia há dias. Ele encarou a faxineira por um instante que pareceu longo demais e disse: Eu sei que alguém está mentindo para mim. Só não sei quem. Aquela frase entrou nela como um raio. Parte de seu coração quis contar tudo ali mesmo. Gritar. Mostrar provas. Jogar a verdade na mesa. Mas outra parte sabia que se falasse sem testemunhas, sem o bebê nos braços, sem provas físicas, a noiva viraria o jogo contra ela. Sempre virava. Era manipuladora demais, rápida demais, venenosa demais. Então, com a voz baixa, mas firme, ela respondeu: Presta atenção ao seu redor. Às vezes o que você procura está tão perto que você não enxerga. Ele franziu o senho, como se quase tivesse entendido. Quase. Mas não ainda.
Antes que qualquer coisa pudesse ser dita, a noiva desceu as escadas como um furacão disfarçado em seda. O robe claro balançava com o movimento, o rosto estava contraído, o olhar furioso. O celular estava colado à orelha e ela tagarelava entre dentes. Eu não posso perder essa fortuna agora. Você me prometeu. Resolve isso hoje. Ela desligou o celular ao ver a faxineira, ergueu o queixo e soltou um sorriso falso. Você anda muito curiosa ultimamente, né? A faxineira respondeu sem piscar. Curiosa, não. Atenta. E foi ali, naquela frase simples, que a máscara da noiva rachou por um segundo. Apenas um segundo, mas suficiente para revelar que por trás daquele sorriso havia pânico. A mãe surgiu no topo da escada logo em seguida, segurando a bolsa grande contra o peito, com força demais para quem carregava tecidos. A faxineira percebeu no ato. Não era uma bolsa. Era um esconderijo. E dentro dele, algo vivo. Algo fraco. Algo que precisava respirar. A vontade de correr até ela e arrancar a criança de seus braços foi tão grande que suas pernas quase se moveram sozinhas. Mas ela sabia, se agisse sem testemunhas, arruinaria tudo. Precisava de provas. Precisava do milionário presente. Precisava expor as duas ao mesmo tempo. Então ela fez a única coisa que podia. Esperou. Observou. Engoliu a raiva. E preparou a próxima jogada. Foi até o quartinho de limpeza, abriu a gaveta velha e pegou o celular antigo que escondia ali havia meses. Um aparelho que ninguém na casa sabia que ela ainda tinha. E com uma determinação que parecia impossível para alguém tão acostumado a ser ignorada, ela disse para si mesma: hoje eu pego vocês no pulo. Ela voltou para o corredor dos quartos com o celular escondido no avental. As duas estavam dentro do quarto de hóspedes, discutindo baixo demais para quem não tinha nada a esconder. Ela encostou o ouvido na porta. Apertou o botão de gravar. E então ouviu. Se ele morrer antes do casamento, ninguém vai saber que existiu, disse a mãe da noiva, com uma calma tão monstruosa que fez a faxineira sentir náusea. Logo depois, a voz da noiva, fria como gelo recém-quebrado. Então termina isso logo. Ele não pode estragar meu futuro. A faxineira recuou com um aperto no peito tão forte que quase caiu de joelhos. As mãos suavam. As pernas tremiam. Mas a determinação crescia como fogo. Ela pensou apenas uma coisa. Eu vou tirar ele daqui. Eu vou salvar esse bebê. Nem que seja a última coisa que eu faça. Mas o destino parecia sincronizado com aquela decisão. No exato momento em que ela guardava o celular, algo caiu no chão. Um pequeno frasco que rolou até seus pés quando a porta do quarto bateu. Um frasco infantil. Com o rótulo quase apagado. Mas ainda legível o suficiente. Suplemento emergencial para recém-nascidos desnutridos. A faxineira segurou o frasco com as mãos trêmulas. Olhou para o corredor vazio. Respirou fundo e sentiu uma certeza gelada percorrer o corpo inteiro. Aquele bebê estava morrendo. E elas estavam matando ele. Não havia mais espaço para hesitação. Não havia mais tempo. Não havia mais dúvida. Quando a mansão ficou silenciosa, ela subiu as escadas com passos de quem vai para a guerra. Encostou o ouvido novamente na porta. Ouviu choro abafado. Sufocado. Ouviu a mãe dizendo: ele está chorando demais. Assim alguém vai ouvir. Ouviu a noiva responder: então dá logo um jeito. A faxineira engoliu o choro que subia e disse em voz baixa para si mesma, com lágrimas ardendo nos olhos: amanhã eu mudo o destino dessa criança. E naquele instante, sem que ela soubesse, sua vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo. Porque o amanhã traria não apenas a revelação, mas o início do fim da mentira. E o início da verdade que derrubaria tudo. O sol ainda nem tinha subido totalmente quando a faxineira abriu os olhos naquela manhã. Mas ela não acordou. Ela emergiu. Como se o corpo inteiro estivesse em alerta antes mesmo da mente se dar conta. O coração já batia rápido, acelerado, como se soubesse que aquele dia seria o mais perigoso da sua vida. E era. Ela sentou na cama devagar, respirando fundo, sentindo o peso invisível do que precisava fazer. Hoje eu salvo ele, murmurou. Hoje, aconteça o que acontecer. Ela se levantou e vestiu o uniforme com mãos firmes.
mas o interior tremia como uma folha ao vento. Passou a mão pelo cabelo, prendeu com cuidado e ficou alguns segundos imóvel, encarando o espelho. Não era só a faxineira da casa que estava refletida ali. Era a mulher que ia enfrentar duas pessoas perigosas, duas mentirosas dispostas a tudo, absolutamente tudo, para manter um segredo vivo e outro segredo, morto. Quando desceu as escadas, o cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma das velas de canela acesas na noite anterior. A mansão parecia tranquila, mas embaixo daquela calmaria havia algo prestes a explodir. E ela sabia disso. Cada passo ecoava dentro dela como um aviso. No corredor, ela ouviu as vozes. Fracas, mas claras. Ele chorou demais essa noite, disse a mãe da noiva, com irritação crescente. Precisamos fazer alguma coisa antes que alguém escute. E então a resposta da noiva, que fez a faxineira parar no meio do corredor com sangue gelado. Eu falei que isso tinha que acabar antes do ensaio. Eu não vou perder o casamento por causa dele. O dele caiu na mente da faxineira como um tijolo. Era o bebê. O bebê escondido. O bebê que estava definhando. A faxineira sentiu o coração acelerar tão forte que quase precisou segurar a parede para não cair. Aquele choro, abafado todas as noites, estava ali, a poucos metros dela. E elas, as duas, falavam dele como se fosse estorvo. Como se fosse lixo. Como se fosse algo descartável. A vontade de arrombar a porta naquele segundo tomou conta dela. Mas respirar fundo era a única chance que tinha. Se fizesse isso agora, sozinha, sem testemunhas, sem que o milionário estivesse presente, as duas versões dela seriam destruídas em 2 minutos. Ela sabia o que a noiva era capaz de inventar. Sabia como manipulava tudo e todos com aquele sorriso falso. Então ela virou ao ouvir passos e rapidamente se afastou, fingindo estar organizando a prateleira do corredor. A porta se abriu. A noiva saiu primeiro, pálida, nervosa, mordendo o lábio. Atrás dela, a mãe, segurando de novo a bolsa grande contra o peito, protegendo-a como se carregasse algo precioso. Mas ali dentro não havia joias, nem dinheiro. Havia uma vida em risco. E a expressão de desespero das duas era prova. A faxineira observou tudo de relance, mas com um olhar que via mais do que qualquer pessoa naquela mansão. E o detalhe final: a bolsa tremia. Levemente. Como se algo lá dentro estivesse se mexendo. A fúria dela quase transbordou. Mas ela respirou fundo, se afastando como se nada tivesse acontecido. Só que ninguém ali sabia. Ela tinha decidido. Hoje seria o dia de expor tudo. Enquanto a mansão acordava lentamente, o milionário desceu as escadas, com o rosto abatido. Parecia que havia envelhecido 10 anos durante a noite. Ele se aproximou da cozinha e a faxineira, que estava enchendo a jarra de água, ouviu sua respiração pesada antes de ouvir as palavras. Eu sei que tem alguma coisa errada, disse ele, cansado, quase murmurando. Eu sinto. Lá no fundo. A faxineira fechou a torneira devagar. Confia na sua intuição, disse ela, com coragem que parecia vir de outro lugar. Às vezes a verdade está na sua frente e a gente só precisa olhar para o lugar certo. Ele a encarou profundamente, como se tentasse decifrar algo escondido nas palavras dela. Mas antes que pudesse dizer mais, o celular dele tocou. Ele atendeu e subiu as escadas, aparentemente ainda mais perturbado. Assim que ele desapareceu, a faxineira correu para o quartinho de limpeza, pegou o celular velho e verificou a gravação da noite anterior. Estava perfeita. Clara. Cruel. Assustadora. As vozes da mãe e da noiva eram nítidas. E aquilo seria a chave que derrubaria tudo. Mas ela sabia, não bastava o áudio. O milionário precisava ver. Precisava testemunhar. Precisava olhar a verdade sem poder fugir dela. A faxineira sabia exatamente o que precisava fazer. Apenas não sabia o que viria depois. Ela esperou alguns minutos, até ter certeza de que a mansão estava distraída. Em seguida, atravessou o jardim praticamente correndo, com o coração batendo na garganta. Chegou à casa de hóspedes, a porta semiaberta, como se o destino estivesse segurando para ela. O ar lá dentro era pesado, quente, parado. Um cheiro conhecido atingiu a faxineira como um soco. Leite azedo, fralda suja, suor abafado.
Aquele cheiro que era sinônimo de sofrimento. Ela se aproximou do armário. O cadeado estava lá de novo. Mas agora ela tinha a chave de fenda escondida no avental. Colocou a ferramenta no vão e fez força. Uma vez. Duas. E então o metal cedeu com um crack seco que ecoou como um estalo de liberdade. A porta abriu. E o tempo parou. O bebê estava ali, deitado sobre um cobertor velho. Os olhos fundos. As costelinhas marcadas. A pele fina como papel. Os lábios secos. Tão fraco que o choro saía como sussurro. A faxineira sentiu o peito explodir. Meu Deus! Murmurou. Quem fez isso com você? Ela o pegou no colo como se segurasse o mundo inteiro. O bebê se moldou ao peito dela como se encontrasse, finalmente, algo familiar. Calor, toque, cuidado. Ele fez um som fraco, quase um soluço. A faxineira chorou silenciosamente, lágrimas quentes caindo no rosto da criança. Foi quando ouviu passos. A voz da mãe da noiva ecoou do lado de fora. Você deu a mamadeira? Ele precisa estar quieto até o ensaio. A faxineira entrou em modo instinto. Correu para a porta dos fundos e saiu. Com o bebê escondido sob o avental, colado ao peito. Cada passo parecia um risco. Cada respiração parecia uma contagem regressiva. Quando ela chegou atrás da cozinha, o bebê chorou baixinho. Um choro tão fraco que partiu o coração dela em pedaços. Ela sabia, se não fosse agora, não seria nunca mais. Horas depois, quando o milionário voltou para casa, irritado, confuso, arrasado, ela o encontrou no corredor com o envelope do hospital amassado na mão. O papel tremia entre os dedos dele. Por que ela mentiu para mim? Ele repetia. Por quê? Por quê? A faxineira colocou a mão no braço dele e disse apenas. Você precisa ver. Ele levantou os olhos, confuso, perdido. E ela completou. Mas precisa ver com seus próprios olhos. O milionário hesitou apenas um segundo. Depois assentiu. E foi naquele instante que a verdade, até então escondida nas sombras, começou a caminhar para o centro da sala, pronta para rasgar tudo que ainda sustentava aquela mentira. Porque naquele dia, finalmente, tudo começaria a cair. O milionário caminhava atrás da faxineira como se fosse um homem prestes a atravessar um terremoto. Ele segurava o envelope do hospital tão forte que o papel parecia que ia rasgar entre seus dedos. A respiração dele era curta, pesada, e a cada passo ele parecia acordar um pouco mais para algo que sempre esteve ali, mas que ele se recusava a ver. A faxineira não dizia nada. Não precisava. Tudo o que importava estava na casa de hóspedes, atrás daquela porta que ele nunca imaginou que se tornaria o centro da sua queda. Ao chegarem, ela abriu devagar a porta. O cheiro quente, azedo, abafado tomou o ar como um soco. O milionário franziu o rosto imediatamente, levando a mão ao nariz. O que é isso? Sussurrou, como se tivesse medo da própria pergunta. A faxineira não respondeu. Caminhou até o armário, agora destrancado, e abriu completamente, revelando o vazio. O bebê já não estava ali, porque naquele momento, envolvido em uma manta limpa, ele dormia nos braços da cozinheira, seguro. Mas aquele armário era suficiente para mostrar o que acontecia. O colchão velho. A manta suja. O cheiro de leite estragado. Elas guardavam ele aqui dentro. Ela murmurou, a voz embargada. Como se fosse um objeto. O milionário levou a mão à cabeça, cambaleando para trás. Guardavam, quem? Ela então apontou para a cozinha pela janela. A cozinheira estava parada com o bebê no colo, olhando a cena com os olhos cheios de lágrimas. O milionário arregalou os olhos. Quem é esse bebê? A faxineira respirou fundo, engoliu o choro e disse. O filho da sua noiva. O silêncio que caiu entre eles foi tão pesado que parecia encher o quarto inteiro. O milionário ficou imóvel por alguns segundos, como se o cérebro tivesse travado, tentando processar. Então, sem aviso, ele se aproximou do armário e tocou o colchão com os dedos trêmulos. Isso é verdade? Isso é real? A voz dele falhava. A faxineira então tirou o celular do avental, desbloqueou e apertou o play. E o quarto se encheu daquelas vozes. Cruéis. Frias. Calculadas. Se ele morrer antes do casamento, ninguém vai saber que existiu.
Resolve isso de uma vez. Ele não pode estragar meu futuro. O milionário levou a mão à boca, como se aquilo tivesse sido um tiro. Os olhos dele encheram de lágrimas na hora. Não, não, ela não faria isso, não. Ele repetia aquela negação como um mantra quebrado, tentando afastar uma realidade que esmagava o peito. Mas a faxineira colocou a mão no braço dele com firmeza e respondeu. Eu vi. Eu ouvi. Eu segurei esse bebê no colo. Ele está desnutrido, fraco, quase apagando. Ela sabe o que está fazendo. Antes que ele pudesse reagir, passos apressados ecoaram pelo corredor. A noiva e a mãe dela surgiram na entrada da casa de hóspedes, ambas ofegantes, pálidas, destruídas pela antecipação do pior. Quando viram o milionário ali, com o celular na mão e o armário escancarado ao lado, as expressões delas travaram como estátuas quebradas. Amor, isso não é o que parece. A noiva tentou, mas a voz tremia tanto que as palavras se arrastavam. O milionário virou para ela devagar, os olhos cheios de incredulidade e dor. Você tem um filho? A noiva piscou, como se tivesse levado um tapa. Eu posso explicar. Explica. Ele explodiu, a voz ecoando pela casa. Explica por que você escondeu o próprio filho. Explica por que ele está desse jeito. A mãe dela tentou intervir, falando rápido. Isso é uma armação. Esse áudio foi editado. Essa mulher inventou tudo. Mas a faxineira, que até então tinha permanecido ao lado, ergueu a voz com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Montagem. Ela levantou o frasco de suplemento infantil. Isso aqui é montagem também? A mãe empalideceu. A faxineira continuou. E o quarto abafado? As mantas sujas? O choro dele a noite inteira? Isso é o quê? A noiva fechou os olhos com força, como se estivesse tentando forçar uma mentira a sair primeiro que a verdade. Mas quando abriu, viu a expressão do milionário, partida, rasgada, devastada, e algo dentro dela cedeu. Ela desabou em um choro histérico. Eu não queria. Não era para ser assim. Eu só queria ter uma vida boa. Ele apareceu no momento em que tudo ia dar certo para mim. O milionário gritou, incrédulo. Ele é seu filho. Eu não queria ser mãe. Ela gritou de volta, desesperada. Eu não quero. Eu nunca quis. Minha mãe disse que eu tinha que esconder até o casamento, e depois a gente dava um jeito. A mãe dela, vendo que a filha entregava tudo, avançou. Cale a boca. Cale-a. Mas era tarde. Tudo estava exposto. O milionário sentiu as pernas falharem. Ele se segurou na parede, respirando fundo, como se tentasse impedir que o mundo inteiro desabasse em cima dele. Vocês iam sumir com ele? Perguntou, com uma calma tão assustadora que arrancou um calafrio de todos ali presentes. A noiva abaixou o rosto, chorando, sem coragem de responder. O silêncio dela foi a confirmação final. Foi ali que o noivo deixou de existir. E nasceu o homem prestes a destruir o próprio casamento. Horas depois, a mansão estava brilhando, pronta para o ensaio do casamento. Flores impecáveis, luzes acesas, convidados chegando, música suave no ar. Parecia tudo perfeito. Mas não era. A noiva entrou no salão com o rosto inchado, mas maquiado o suficiente para esconder a crise. A mãe andava colada nela, como sempre, torcendo as mãos compulsivamente. E todos perceberam que havia algo estranho no ar. Até que as portas do salão se abriram. A faxineira entrou. Com um uniforme simples. Com o olhar firme. E com o bebê nos braços, agora limpo, embrulhado em uma manta nova que a cozinheira havia dado. Um silêncio esmagador tomou o salão. A noiva ficou branca. A mãe quase caiu. E o milionário levantou da mesa como se estivesse vendo um fantasma. Ou a verdade pela primeira vez. A faxineira caminhou até o corredor central, parando ao lado do altar enfeitado. Ela ergueu a voz. Antes de vocês aplaudirem essa união, vocês precisam saber qual vida elas tentaram esconder aqui dentro. Um burburinho percorreu o salão. A noiva correu para a frente, gritando. É mentira! Ela quer destruir o meu casamento. Mas o milionário ergueu a mão. Chega! Ele pegou o celular da faxineira e colocou o áudio para tocar no viva voz. E o salão inteiro ouviu. Se ele morrer antes do casamento,
Ninguém vai saber que existiu. Resolve isso. Ele não pode estragar meu futuro. Gritos. Murmúrios. Gente levando a mão à boca, chocada. A mãe da noiva desabou na cadeira. A noiva tentou correr até o bebê, mas o milionário se colocou na frente dela, com um olhar tão devastado que até as flores tremiam. Você ia sumir com seu próprio filho, disse ele, a voz baixa, mas cheia de ódio, mágoa e incredulidade. Você ia deixar ele morrer. Ela chorava, repetindo que não queria aquela vida, que não pediu para ser mãe, que não queria perder o casamento. Mas nenhuma palavra importava mais. O milionário tirou a aliança do bolso, abriu a mão e deixou cair no chão. O som do metal bateu como um estalo seco que silenciou até as músicas natalinas. O casamento acabou. A noiva caiu de joelhos. A mãe tentou defender, mas ele apontou para a porta. Saiam da minha casa. Hoje. Agora. O resto, a polícia resolve. E enquanto todo mundo assistia aquilo, a faxineira apertou o bebê contra o peito e sentiu uma lágrima silenciosa escorrer. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez. Tinha vencido. E ainda nem sabia o que viria depois. A notícia sobre o escândalo se espalhou pela mansão mais rápido do que qualquer som. Alguns convidados saíram, chocados, outros se juntaram nos cantos da sala, falando baixinho, como se tivessem testemunhado um terremoto que engoliu a própria casa. Mas ninguém ousou se aproximar do milionário. Ele estava ali, parado, respirando com dificuldade, encarando o chão onde a aliança ainda brilhava, caída como símbolo de um futuro que nunca existiria. A noiva soluçava no carpete, tentando juntar as palavras que restavam de sua defesa. Eu só queria uma vida melhor. Eu não queria perder tudo de novo. Mas o milionário não olhou nem uma vez para ela. Ele caminhou até a faxineira devagar, como se estivesse pisando em um novo mundo. Quando parou diante dela, o bebê choramingou baixinho, e aquele pequeno som fez o coração do milionário rachar de um jeito diferente, não por dor, mas por um instinto que ele não sabia que tinha. A faxineira ergueu o bebê com delicadeza. Ele está muito fraco. Precisa de médico. De cuidado. De alguém que realmente veja ele. O milionário passou a mão no rosto, tentando se recompor. Eu vou assumir isso, disse ele, sem saber exatamente o que significava, mas sentindo que era a única coisa possível. E então, numa decisão impulsiva, tomou o bebê nos braços pela primeira vez. O silêncio que se instalou no salão foi quase sagrado. O bebê, fraco como estava, sentiu o corpo quente do homem e, pela primeira vez em dias, relaxou. Não porque reconhecesse o toque, mas porque não sentiu perigo. Era instinto puro. O milionário segurou aquele pequeno corpo e o mundo inteiro pareceu encolher até caber naquela cena. O homem traído, o bebê indefeso e a mulher que teve coragem de enfrentar duas mentirosas para salvar uma vida. A faxineira limpou discretamente uma lágrima que caiu sem permissão. Ela sabia. Aquilo ali mudava tudo. As horas seguintes foram uma confusão. Enquanto seguranças expulsavam a noiva e a mãe da mansão, ambas gritando, ameaçando, tentando virar o jogo, o milionário chamou um médico de confiança para avaliar o bebê. A faxineira ficou ao lado durante todo o atendimento, segurando o pequeno como se fosse extensão do próprio coração. O diagnóstico fez o peito dela doer. Desnutrição grave, disse o médico, com o senho franzido. Falta de hidratação. Sinais de febre prolongada. Ele estava em risco real. O milionário sentiu o mundo girar. Ele vai ficar bem? Perguntou com uma voz de menino. Se for cuidado a partir de agora, sim. Mas vai precisar de atenção constante. O médico saiu. O milionário ficou. E a faxineira também. O bebê foi colocado para descansar em um dos quartos arejados da casa, com lençóis limpos e um abajur suave iluminando o ambiente. Aquele quarto tinha cheiro de vida, não de prisão. A faxineira ficou sentada ao lado, embalando o pequeno com cuidado. O milionário se aproximou devagar, observando a cena sem dizer nada. A imagem força mais que qualquer palavra. Depois de longos minutos, ele finalmente falou. Você salvou a vida dele. A faxineira balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele respondeu com firmeza, se sentando ao lado dela. Qualquer pessoa não teria visto o que você viu.
Não teria ouvido o que você ouviu. E, principalmente, não teria tido coragem de enfrentar as duas. A voz dele ficou presa no próprio peito por uns segundos. Se você não tivesse entrado naquela casa hoje. Ele desviou o olhar, engolindo seco. Eu não sei se ele estaria vivo amanhã. A faxineira respirou fundo. Eu fiz isso por ele. Não por mim. Não pela casa. Por ele. O milionário olhou para ela com um respeito tão profundo que quase parecia reverência. Obrigado, disse, e era um agradecimento que vinha da alma, rasgado, sincero, raro. Os dias seguintes foram intensos. A polícia abriu investigação, a cidade inteira comentava, e repórteres começaram a aparecer no portão. A noiva e a mãe tentavam reverter a narrativa. Diziam que tinham sido vítimas, que estavam sendo perseguidas, mas nada adiantava. O áudio falava por si. O estado do bebê falava ainda mais alto. A verdade estava exposta, nua, irreversível. O milionário, ainda abalado, começou a passar longas horas ao lado do bebê. Observava-o dormir, ser alimentado, ganhar um pouquinho mais de cor a cada dia. Ele não sabia exatamente o que sentia: raiva, tristeza, compaixão, responsabilidade. Mas sabia que precisava estar ali. E a faxineira estava ao lado dele sempre que o bebê precisava de algo. Não por obrigação, mas porque ela sentia que aquele pequeno a reconhecia. Ele se acalmava no colo dela, relaxava quando ouvia sua voz. Era como se tivesse encontrado no peito dela o primeiro lugar seguro que conheceu na vida. Aos poucos, a mansão começou a mudar. O ambiente antes cheio de tensão agora era preenchido com silêncio mais leve, quase esperançoso. O milionário deixava os negócios em segundo plano para se dedicar à criança. E a faxineira? Bom, a faxineira já se dedicava a ele desde o primeiro dia, só que agora tinha permissão para isso. Numa tarde tranquila, enquanto a faxineira embalava o bebê na varanda, o milionário apareceu com um envelope nas mãos. Posso falar com você um minuto? Ela assentiu, colocando o bebê contra o peito para que ele não acordasse. Ele respirou fundo antes de dizer: estive pensando em tudo o que aconteceu. No que você fez. No que você arriscou. A voz dele ficava emocionada de novo. E eu decidi que essa casa não funciona sem você. Sem sua visão. Sem seu coração. Ela franziu o senho, surpresa. Ele abriu o envelope e mostrou um documento. A partir de hoje, você é a governanta da casa. Responsável por tudo aqui dentro. Salário triplicado. Horário flexível. E, ele hesitou, se quiser, continua cuidando dele comigo. Eu preciso de ajuda. E acho que ele também. O bebê deu um pequeno resmungo, como se aprovasse. A faxineira levou a mão à boca, sem conseguir segurar as lágrimas. Eu não sei nem o que dizer. Diz que fica. Ele respondeu, com um sorriso fraco, sincero, vulnerável. Ela olhou para o bebê, tão pequeno, tão forte apesar de tudo, e sussurrou: eu fico. O milionário respirou aliviado. Pela primeira vez em dias, parecia realmente soltar o ar. E assim, naquele fim de tarde silencioso, um novo capítulo começou. Não porque alguém decidiu, mas porque o destino empurrou todos para o mesmo caminho. A faxineira, que por anos foi invisível nos corredores da mansão, agora era a pessoa mais necessária ali dentro. O bebê, antes escondido como um erro, agora era o centro de tudo. E o milionário, que quase perdeu tudo por cegueira, agora enxergava não só a verdade, mas também a pessoa que a trouxe à tona. Mas nem tudo estava resolvido. A polícia ainda investigava. A cidade ainda comentava. E o passado da noiva ainda tinha segredos que não tinham vindo à tona. E quando eles viessem, mudariam mais do que o destino da mansão. Mudariam tudo. Os dias seguintes foram como caminhar em uma ponte suspensa entre o caos e a reconstrução. A mansão já não respirava mentira, mas ainda carregava as marcas profundas do que tinha acontecido ali dentro. Era como se cada parede tivesse ouvido gritos, choros e confissões, e agora estivesse tentando encontrar silêncio de novo. Só que, nessa nova fase, havia algo diferente: esperança. Frágil, tímida, mas viva. O bebê, agora chamado Miguel, nome escolhido pelo milionário, ganhava peso aos poucos. Cada progresso era comemorado como vitória. Uma mamada inteira. Um cochilo sem choro.
Um risinho involuntário. Coisas pequenas para o mundo, mas gigantes para quem tinha visto a morte tão de perto. A faxineira estava sempre ao lado dele, com uma delicadeza que fazia qualquer pessoa acreditar que, se existia milagre, era aquele amor que ela tinha no olhar. O milionário também mudará. A tristeza ainda o acompanhava, como uma sombra insistente, mas ele já não era o homem perdido dos primeiros dias. Tornará-se alguém mais atento, mais humano, mais presente. Era comum vê-lo no chão da sala, balançando Miguel num cobertor dobrado, como se aquele bebê tivesse se tornado seu ponto fixo no meio da tempestade. Mas a tempestade ainda não tinha passado completamente. A noiva e a mãe estavam sendo investigadas. As gravações tinham sido entregues à polícia, e o médico que examinou Miguel já tinha dado depoimento. A cidade comentava sem parar, e quanto mais comentavam, mais detalhes surgiam. Era como se a verdade fosse uma ferida abrindo camadas. E quanto mais abria, mais fedentina saía. Numa tarde fria, quando a faxineira estava organizando os brinquedos que o milionário comprará para o bebê, ele entrou na sala com um semblante estranho, preocupado e ansioso ao mesmo tempo. "Podemos conversar?" perguntou. Ela largou a manta que dobrava e se virou na hora. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Ele se aproximou devagar, como quem segura uma notícia com cuidado para não ferir. "A polícia encontrou algo", disse, numa voz baixa. "E isso muda tudo." Ele entregou a ela uma pasta fina, que a faxineira abriu com as mãos já tremendo antes mesmo de ver qualquer letra. Dentro havia documentos, relatórios, impressões de mensagens, registros de entrada em hospitais de fora da cidade. E uma coisa que fez o coração dela gelar: um comprovante de internação da noiva, um mês antes de aparecer na mansão pela primeira vez. Era uma internação psiquiátrica. A faxineira engoliu seco. Ela estava sendo tratada por depressão pós-parto severa, completou o milionário. E antes disso, por episódios de agressão ao próprio bebê. A faxineira sentiu o estômago revirar. Meu Deus! A mãe dela tirou o bebê do hospital sem autorização, dizendo que cuidaria dele. Nunca voltou. Sumiu. E tentaram esconder tudo desde então. A notícia caiu nela como peso. Isso explicava o desespero da noiva. Explicava o olhar sempre perdido dela. Explicava o medo quando via o bebê. Explicava a frieza. E, acima de tudo, explicava o ódio da mãe. A mãe não tinha apenas acobertado. Ela tinha sequestrado o próprio neto e usado a filha doente como escudo para ganhar dinheiro. A faxineira fechou os olhos por um momento e respirou fundo, tentando processar. Quando abriu, viu o milionário encarando o berço com a expressão de quem carrega culpa. "Se eu tivesse visto antes. Se eu tivesse ouvido você antes." "Não se culpa," ela respondeu, aproximando-se dele. "Quem mente assim, mente como quem respira. Qualquer pessoa cairia." Ele olhou para ela então, com uma vulnerabilidade que não era comum para homens como ele, homens acostumados a mandar, não a sentir. "Se não fosse você," ele disse, e sua voz se quebrou. "Miguel não estaria aqui. E eu estaria casado com uma mulher destruída por dentro, manipulada, usada pela própria mãe." A faxineira colocou a mão no braço dele. "Agora vocês dois têm um ao outro. Isso importa mais do que tudo." O milionário respirou fundo, parecendo absorver aquelas palavras como um bálsamo. "Eu queria." Ele parou, hesitou. "Eu queria pedir uma coisa." Ela o encarou com atenção. "Diga." Ele olhou para Miguel. Depois para ela. E então disse, quase num sussurro: "Fica com a gente. Não como funcionária. Como parte disso tudo. Como alguém que esse menino e eu não queremos perder." A faxineira sentiu o mundo parar por meio segundo. Não pela proposta, mas pela verdade escondida nela. Ele não estava pedindo uma governanta, ou uma babá, ou uma funcionária dedicada. Ele estava pedindo alguém que já tinha se tornado essencial, de um jeito que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Ela olhou para Miguel, dormindo com as mãozinhas fechadas, finalmente em paz. Olhou para o milionário, que parecia esperar a resposta com o coração exposto. E então disse, com a voz embargada: Eu já estou aqui. Desde antes de tudo isso. Eu fico." Ele fechou os olhos, aliviado,
Como se aquele Eufiko tivesse consertado uma parte dele que tinha quebrado. Os meses passaram com a delicadeza de quem reconstrói uma casa atingida por tempestades. Miguel cresceu. Ganhou bochechas redondas. Engatinhou pela primeira vez na sala. Aprendeu a rir. Aprendeu a reconhecer a voz da faxineira de longe. E, principalmente, aprendeu o que é colo. Um colo de verdade. A noiva e a mãe foram julgadas. As gravações, os testemunhos, os relatórios, nada salvou. A cidade inteira assistiu o desfecho que parecia final de novela. A mãe presa por sequestro, negligência e tentativa de homicídio. A noiva internada novamente, agora com tratamento adequado e longe da manipulação tóxica da mãe. Mas a maior mudança não estava nos tribunais. Estava na mansão. A árvore de Natal seguinte brilhou como nunca. E, naquele ano, a faxineira colocou a estrela no topo enquanto Miguel batia palminhas no colo do milionário. Ele olhou para ela com um sorriso tranquilo, seguro, cheio de significado. A estrela combinou. Disse. Ela riu. Com o quê? Com a casa inteira. Desde que você está aqui, tudo brilha. Ela desviou o olhar, envergonhada, mas feliz de um jeito que nem sabia que podia ser. E Miguel, com as mãozinhas pequenas, tocou o rosto dela, como se confirmasse tudo o que foi dito. Ali, no silêncio iluminado por luzinhas piscando, ela percebeu uma verdade que sempre soube, mas nunca teve coragem de afirmar. Às vezes o herói da história não usa terno. Não usa vestido caro. Não entra pela porta da frente. Às vezes o herói chega com uniforme simples, mãos que carregam o mundo e coragem de quem ama sem ser visto. Ela salvou uma vida. E, sem perceber, salvou outra junto. Quando terminou de arrumar a decoração, ela olhou para a câmera e sorriu. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta qual parte dessa história mexeu mais com você. Amanhã tem mais história daquelas que fazem o coração acelerar. Te espero lá. E assim, entre luzes de Natal, risadas baixas e um futuro aberto como um presente, a história terminou. Não como conto de fadas, mas como verdade. E a verdade, quando aparece, muda tudo. Sempre.